Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o primeiro episódio de uma temporada de 5 episódios do nosso Pod Eduque. E esse material, o podcast Pod Eduque, ele faz parte de um projeto maior, um projeto institucional, o PROESTE, em que nós estamos realizando uma parceria entre os programas de pós-graduação, incluindo aqui os projetos de extensão que são realizados nesses programas de pós-graduação na UERN. Esse programa também faz parte de uma parceria entre o PPG-CIS, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, e o Pós-Ensino, que é um programa interinstitucional. Então, hoje, para inaugurar o nosso Pod Eduque, nós teremos um primeiro episódio sobre a literatura de cordel enquanto material didático. E para conversar conosco e apresentar a sua experiência, nós trouxemos um convidado muito especial que tem expertise na elaboração de materiais didáticos e também na literatura oral, na literatura popular, enfim. Então, o nosso convidado, o Lindoaldo Campos, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigada, primeiramente, por ter aceito o nosso convite. E ele é autor da coleção Filosofia em Cordel e do livro ABC da Poesia e da cartilha de poesia popular utilizada na disciplina Poesia Popular do município de São José do Egito. E então, Lindoaldo, primeiramente, eu gostaria que você pudesse se apresentar e falar para a gente como é a sua experiência em relação à poesia. Obrigado, em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Carlinha. E é uma honra, poder fazer parte aqui do projeto. Nós somos do Pajeú, Nós somos de uma região, o Pajeú é no sertão de Pernambuco, é o Alto Sertão do Pajeú, que é vizinho ali à região de Teixeira, o sertão de Teixeira, na Paraíba, onde historicamente surgiu a cantoria de viola, o cordel. É uma referência histórica muito forte naquela região. E a partir daí eu procurei, como professor, sou professor de filosofia, formado pela UERN, tenho essa gratidão de ser formado pela UERN. E na minha labuta diária encontrei algumas dificuldades, para o ensino de filosofia, porque os materiais geralmente são, tem uma linguagem, um pouco rebuscada, um pouco diferente da cultura, que a gente tem, os exemplos também, um pouco, que não tornam tão significativa a filosofia para o aluno, que para mim é o mais importante, Então, a saída que eu encontrei foi juntar, as duas coisas, entoicerar a poesia com a filosofia, fazer uma poesofia, ou uma filoesia, E através do cordel apresentar para os alunos, Eu confeccionei esse material para apresentar para os alunos de uma forma mais lúdica, mais poética, interessante, introduzir alguns temas. Claro, vão sendo desenvolvidos, durante as aulas. Você poderia apresentar para a gente algum desse material que você, pelo que eu estou entendendo, Lindoaldo, você mesmo que elaborou, esse material didático na linguagem da literatura de cordel. Poderia falar um pouco mais sobre isso e apresentar um pouco para a gente também? Claro, um prazer. Existem vários cordéis. Eu gostaria de citar aqui, dentre vários, o nome de Medeiros Braga, que realmente é um cordelista, da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Infelizmente faleceu agora há pouco. Um poeta de Juazeirinho, da Paraíba. Tive a honra de conhecer o Medeiros Braga, inclusive fiz a apresentação dele no momento em que ele tomou posse da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E me inspirou bastante nesse sentido, O Medeiros Braga, ele produz, dentre outros vários títulos, mais de 300 títulos ele tem, também a Caverna de Platão, a vida de Aristóteles e o pensamento de Sócrates. E ele tem essa pegada assim, pedagógica no uso do cordel nesse sentido.
e muitos de história, muitos, mas muitos mesmo, muito interessante. Maquiavel. Entretanto, eu também queria, né, fazer a minha contribuição nesse sentido. E aí fiz um primeiro, né, participando de umas aulas, ainda como aluno do curso de filosofia. Fiz o primeiro, que era a peleja de João Grilo, a nunca antes nem ouvida peleja de João Grilo com Coronel Pereira. Esse foi o ponto de partida, o pontapé. Apresentei para o pessoal na universidade, para o grupo, e aí teve uma recepção interessante, né, que eu coloquei a figura de João Grilo, que é uma figura, muita gente confunde, às vezes acha que é uma criação de Ariano Suassuna, mas não é, né, um personagem que já vem da Península Ibérica, já vem de Portugal para cá e tal. E coloquei João Grilo como esse personagem que também permite você trabalhar um pouco a ironia, né, para discutir política com o coronel, que aí representa o coronelismo. E aí são esse material, esses personagens, inclusive, que eu trago na contracapa dos cordéis. Porque no cordel eu aproveito tudo, todo espaço que tem para colocar desenhos, figuras e notas, né, explicativas. Então eu explico quem é, que aí o professor pode utilizar também para falar. O Coronel Pereira representa o coronelismo. E a figura do Pereira remete muito ao Zé Pereira, né, de Princesa Isabel, né, onde houve ele promoveu uma tentativa de separação, né, de independência, se conhece como a República de Princesa, e aí deflagrou todo um movimento, né, de reação do governo paraibano. Então, são elementos que o cordel, um personagem, ele tem por trás todo um elemento, toda uma simbologia que o professor pode aproveitar nesse sentido, também trazendo outras figuras de outras linguagens, não só da filosofia, mas da história também, né? E eu permito, em relação ainda a esse cordel do Coronel Pereira, João Grilo, Coronel Pereira, onde eu trabalho com Aristóteles, a filosofia política de Aristóteles, Maquiavel e Karl Marx. Então, Lindoaldo, você disse que é do Pajeú, não é? E aí isso traz uma grande referência poética. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, e se você puder dizer qual é o feitiço que tem no Pajeú. Pajeú, a palavra, né, significa rio feiticeiro, né? Pajé é o feiticeiro, né, dos povos indígenas. E é uma curiosidade que eu vou falar um pouco mais adiante sobre a presença indígena naquela região, que é um dos indicativos, né? O nome Pajeú, U é água, então é o rio feiticeiro. A ideia de que há um feitiço realmente assim, né, na região, mas historicamente eu concluí agora um mestrado em História dos Sertões, onde eu realizei essa pesquisa sobre essa origem, né, essa proeminência, né, poética que existe lá até hoje no Pajeú. E achei interessante justamente essa presença indígena, né? A presença indígena que é muito forte na toponímia, né? Os nomes dos lugares, Tuparetama, Pajeú, Tabira, Ingazeira, Itapetim, são todos nomes indígenas, né? Quer dizer, tem alguma coisa aí. E nessa pesquisa, eu encontrei que não conhecia absolutamente, a presença indígena Xucuru, né? Que é um povo indígena vinculado à etnia Tarariú, né, que habitava muito essa área aqui, né, inclusive onde hoje é Mossoró, Caicó, até o Açu, né, e era liderado geralmente por um indígena, um cacique chamado Canindé, ou Janduí, né, e aí era composta de vários povos indígenas, dentre eles o Xucuru. Tem essa referência muito interessante. Uma professora da Universidade de Berkeley, na Califórnia, né, Linda Levin, ela fez uma pesquisa muito interessante em meados da década de 1980 e descobriu que Romano de Mãe d'Água, que era um cantador, foi um precursor da escola de poesia de Teixeira, né, tinha essa ascendência Xucuru. E na minha pesquisa eu descobri também algumas narrativas sobre a possível ascendência Xucuru de Antônio Marinho, né, do Nascimento, que é, por sua vez, o precursor da Escola de Poesia de São José do Egito, que vem na sequência, né, depois há um arrefecimento lá em Teixeira desse ímpeto poético, e São José do Egito como que assume, né, uma certa proeminência. E eu achei muito interessante, porque então há uma contribuição
né, dos povos indígenas, né, provavelmente esse não foi objeto da minha pesquisa, mas dos povos negros também, né, que viviam naquela região, porque aquelas serras ali elas são todas lugares de liberdade, né? A serra ela é procurada, né, como refúgio, né, para os fugidos, né? Então aqueles escravizados que não se submetiam de forma alguma, então se refugiavam nas serras, né, onde tem olho d'água, tem caça mais abundante, enfim. Então, cara, eu acho que essa contribuição é muito forte, né, através da poética indígena, que é muito forte na própria vida indígena, né, nos rituais. Então, eu acho que é uma conjugação entre a poética ibero-árabe, né, que é mais formal, onde a gente tem a questão o que é a quadra, a sextilha, a setilha, a oitava, a décima, né, com o canto indígena, a poética indígena é cantada e dançada. Eu acho que o feitiço é esse, né? Eu acho que é por aí, mais ou menos. Então, você poderia falar um pouco para a gente, de forma bem educativa mesmo, quais são essas formas em que a poesia popular vai aparecendo? Justamente, é muito interessante isso, porque ela vai aparecendo, né? E aparece ainda. A poesia popular tem uma velha ideia, não sei se é de Michel de Certeau, da ideia do morto, o morto belo, alguma coisa assim. Eu não lembro bem agora, mas dizer que geralmente o pessoal tem uma perspectiva, né? Geralmente não, mas muitos estudiosos, folcloristas, né, que são considerados folcloristas, têm uma perspectiva de que a poesia popular, assim como outras manifestações da cultura popular, elas são engessadas, né? São mumificadas, né? Parece que aquilo ali já está feito e não tem mais o que fazer. E como você coloca, aquilo vai sendo feito, né? É um processo, né? E o processo, ele, através das formas que a gente tem da poesia ibero-árabe, e aí eu queria só um adendozinho, o íbero eu coloco porque, né, da Península Ibérica, e árabe porque na Península Ibérica houve foi ocupada de 711 até 1492 pelos mouros, né? A gente chama de árabes de uma forma geral, né, daquela região ali do norte da África. E a influência é muito grande, né, na cultura de uma forma geral. A gente vê isso lá, né, na Espanha, né, na arquitetura e na poesia também. E Luiz Solé é um camarada que estudou isso muito interessante, de uma forma muito interessante. A influência árabe no folclore do sertão do Nordeste brasileiro. E aí essas formas, que a quadra já existia, em Portugal já existia uma quadra, a quintilha, que a gente trabalha com isso. A quadra é uma estrofe composta de 4 versos, né? A quintilha de 5 versos, né? E cada verso é uma linha, né? Cada linha, né, de uma estrofe é um verso. E aí, dependendo da quantidade de versos, a gente tem essa nomenclatura. A quadra tem 4 versos, a quintilha 5, a sextilha 6, a setilha 7, a oitava com 8 e a décima com 10. Esses são os modelos estróficos que a gente tem na poesia popular. Como eu disse, tudo é um processo. É claro que podem ser criadas outras formas, né? Nada impede, muito pelo contrário, né, que isso seja feito, né? Então, a partir da sua experiência, eu gostaria que você respondesse: a poesia popular pode ser utilizada como material didático? Eu acredito que pode e deve, porque a poesia popular, a poesia, de uma forma geral, ela é constituída de música, né? Música. Poesia é música, né? Ritmo, a rima, né? É musical, é som, né? Ou seja, é algo que é quase instintivo nosso. É uma resposta que a gente tem, que a gente sente, né? Com os alunos, que é instintiva, a gente gosta disso. É bacana. A gente fala, já li alguma coisa nesse sentido, em professor de linguística, de que nós no Nordeste brasileiro falamos de forma metrificada. A gente já tem uma cadência, né? A nossa forma, ela se aproxima bastante. A gente pode ver em matérias jornalísticas, por exemplo, né? Como às vezes as chamadas são construídas de forma quase um mote, né? Ou seja, cadenciado, né? E metrificado, né? Que a métrica é vamos dizer, a medida do verso, o tamanho do verso, né? De metro. Então a gente geralmente usa frases com 7 sílabas poéticas, né? Como vai o cidadão?
né? Então, a gente já tem essa cadência. Isso agrada, é agradável ao nosso ouvido. O nosso ouvido, ele sente ali prazer nisso, né? É aquilo mais ou menos como aquele retângulo de ouro, né? Que os gregos utilizavam, né? E é por isso que a gente utiliza elementos com esse formato, como o celular, como a televisão. Todos têm mais ou menos o mesmo formato, a capa de um livro, papel A4, porque é agradável esteticamente ao nosso olho. A forma como a gente fala, ela é agradável ao nosso ouvido, né? Então a poesia é isso, a materialização, né, ali de uma ideia através da música. Então o uso dela como um material didático, ela facilita bastante a memorização, o aprendizado de uma forma geral, né? E a introdução, que é mais importante. Claro que num cordel vou trabalhar a teoria de Aristóteles sobre política, mas a introdução, a possibilidade de você, né, como diz Elomar, a gente vai azeitando o ouvido, né, dos alunos, o ouvido do público, o nosso também, e a partir daí você, né, chegar ali com aquela ideia, né, trazer um texto mais acadêmico, vamos dizer assim, um texto jornalístico, um texto do próprio filósofo. Quer dizer, é um convite, né? É um convite à filosofia, é um processo de alfabetização filosófica. Estou colocando como em filosofia, né? Porque é o que eu trabalho, mas já vi cordéis sobre química, sobre biologia, né? Então, o uso assim da poesia, ela é fantástico, né? E o retorno que a gente sente assim dos alunos assim é maravilhoso. Você diz que pode e deve, mas qual é a sua receita? Como se faz? Bom, da forma, a gente é um exercício, né? Exercício, tanto é que a cartilha, ela ensina justamente isso, procura ensinar, né? Ajudar o professor a primeiro entender, né? O processo da criação poética, que não é bicho de sete cabeças também, né? Então eu tenho uma quadra que é uma estrofe com 4 versos, né? Então eu vou trabalhar o que é que rima com o quê? Segundo lugar, rima. E terceiro lugar, a métrica, ou seja, o tamanho, para que um verso não fique tão grande e o outro muito pequeno, né? Porque aí desagrada. Então a gente tem essa métrica para a gente deixar os versos mais ou menos com o mesmo tamanho. E depois o ritmo. Ou seja, é um processo de educação poética, né? No sentido que o professor tem que se apropriar, né? Deve se apropriar para usar, claro, né? Mas deve se apropriar desses elementos e para construir com os alunos, né? E é perfeitamente possível, é uma questão de prática. Então, primeiro a gente tem que fazer um trabalho de desmistificação, né? Desse material da poesia popular, o que é poesia popular. E para isso eu começo com o rap. Né? Eu mostro o rap, trago o rap. E rap é repente, tem a mesma configuração, porque aí eles adoram, né? Eu estou colocando aqui o pessoal do ensino médio, né? Os alunos ali de 14 a 18 anos. Mas nada impede que seja utilizado também, claro, em outras idades. E aí a gente trabalha a questão da musicalidade através do rap, aí a gente vai trabalhando, descosturando um pouco, desconstruindo essa ideia de que a poesia, de que a cantoria de viola é coisa antiga, coisa de velho, enfim, e mostrando de que forma novos atores, novos poetas estão aí em proeminência, né, trabalhando, fazendo isso, e depois os próprios aspectos da poesia, a construção. E aí a gente chega a um ponto assim, mais ou menos um mês, a gente consegue fazer um trabalho assim nesse sentido, né? E aí aproveito já dizendo que vou disponibilizar a cartilha, quem tiver interesse, amanhã já, né, a gente vai fazer um trabalho aqui com o pessoal do Catavento, a cartilha, vou disponibilizar que isso, né, se alguém quiser utilizar, tá à vontade. Aí a gente tem muitos exercícios da cartilha, por partes, bem ilustrada, a gente procurou botar várias ilustrações, e através do ouvido, a gente tem um material, estou falando sobre a quadra, a cestilha. Então a gente traz alguns poetas declamando, cantando vários formatos de poesia, cantada, declamada, através de música, né? E aí eles vão percebendo como Zé Ramalho constrói muita música através da poesia popular, utilizando décimas, como isso está muito presente em músicas que a gente, né, nem suspeita às vezes, e elas são construídas através desses formatos. Então tudo isso a gente vai trabalhando, cerca de um mês a gente tem condições de, né, ter um arcabouço a partir do qual o uso da poesia já flui
né, entre os alunos de uma forma muito, muito tranquila, sabe? Muito, muito natural. Então, você tem mencionado a poesia popular, não é? E algumas características que estão muito relacionadas exatamente à poética que é realizada no Pajeú. No Pajeú pernambucano, a sua referência, né? A sua referência espacial, territorial e de identidade. Você acha que a poesia popular é a mesma em todo canto? Ou existe uma especificidade lá? Como é que a gente poderia pensar, então, essa poesia popular? Não, eu utilizo, inclusive na dissertação, publiquei agora, né, há pouco, o sertão do Maracá, Gibão e Viola. Poeta Chucuru criando o sertão da poesia. E eu utilizei essa expressão sertão da poesia de uma forma muito específica, como para indicar essa precedência histórica, né, do sertão de Teixeira o primeiro plano, que é onde a gente tem os primeiros registros da poesia popular, né, em meados do século XIX, 1850, 1860, o Agostinho Nunes da Costa Júnior, que era chamado de o glosador. Esses são os primeiros registros que a gente tem, né, da poesia popular nos sertões do Nordeste brasileiro. A gente tem vários sertões, né? Tem o sertão do Mochotó, o sertão do Seridó, a gente tem o sertão do Açu, o sertão do Jaguaribe, né? Cada rio delimita mais ou menos, circunscreve, nomeia um sertão. Sertão do Cariri, o sertão do Pajeú, então são vários. Essa expressão, então, eu gosto até de esclarecer, Carlinha, porque ela indica uma precedência histórica, mas, claro, não no sentido de que apenas ali existe a poesia, de que a poesia de lá seja melhor ou pior do que qualquer outra. Até hoje eu não ouvi falar de que se tem inventado versímetro nem poetômetro, né? Não dá pra gente comparar, né? Os poetas, a poesia, a produção de cada um é incomparável, né? Então é apenas uma precedência histórica. Então todo lugar, todo sertão tem a sua poesia. Poesia é modo de vida, né? Eu entendo dessa forma, poética. Eu costumo colocar o tracinho, o hífen, porque poesia é um modo de vida. Então existe o modo de vida, né, diferente em cada lugar. O que talvez especifique assim, o que eu considero que talvez especifique mais lá no Pajé, é um modo de vida que é muito orientado, sabe, pelos poetas. Então, a palavra do poeta é como acontecia na Grécia Antiga, que a gente tinha os mestres da verdade, né? Marcel Detienne tem um livro muito interessante sobre isso, que era o rei, o adivinho e o poeta, né? Homero, pense-se em Homero. Homero foi o grande educador da Grécia, né? Platão faz referência a isso na República. Então, o poeta, a meu ver, talvez lá na região do Pajeú, né, talvez, não sei, mais do que outros lugares, mas o poeta ele tem uma voz muito ativa, muito forte, no sentido de orientar a vida das pessoas. É uma espécie de profeta mesmo, uma espécie de líder, né? A gente pensa em Dedé Monteiro, por exemplo, né? Como Dedé Monteiro, na poesia que tem um cunho ético enorme, né? De Dedé, como ele orienta a vida das pessoas, como a gente, Dedé disse isso, a gente tem muito isso, né, muito forte lá, então talvez nesse sentido, né, haja uma força maior na palavra do poeta como mestre da verdade nesse sentido. Bom, então a gente quer saber também o que você disse, né? Você poderia mostrar, assim, o seu material, o material que já foi elaborado por você, as coisas que você já escreveu. Claro. Aproveitar aqui para, como eu falei, o ponto de partida, né? Pontapé aqui foi o cordel, o João Grilo. É assim, ó. A inaudita, não, a nunca vista nem ouvida peleja de João Grilo e o Coronel Pereira. Já a partir daí, do título, eu já quis fazer uma homenagem a Miguel de Cervantes, que no Don Quixote, que eu adoro, Don Quixote, os títulos dos capítulos são títulos cordelísticos, né? Aqueles títulos enormes, né?
de como Dom Quixote e Sancho Panza ocorreu a grande aventura, nunca ouvida nem falada, né? Então, nisso aí eu já faço uma referência. E aí, nesse sentido de quem sabe a gente pensa em uma interdisciplinaridade, já nesse sentido também para trazer, né, a literatura para cá. Fiz esse primeiro, né, compus esse primeiro, e aí, como eu falei, houve uma recepção, né, bacana, a gente faz lá e vê, né, vamos ver se dá certo. E a partir daí construí outros cordéis. Eu vou ler aqui, são 11 cordéis. Então, o primeiro, filosofia, o que é isso? Origens, fundamentos, períodos, temas e pensadores. O 2, espanto, o começo de tudo, os filósofos pré-socráticos. O 3, o conhece-te a ti mesmo, a filosofia de Sócrates. No cordel 4 eu faço um resumo do banquete, né? Um banquete que é um diálogo de Platão. No número 5, aí eu dou uma brincada aí, que é Diógenes, o cínico, que é o bufão da filosofia. Diógenes era, né? O cínico, né? O cinismo é uma escola filosófica. No cordel 6 eu trato sobre o conhecimento, e aí trago Platão, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Bacon, Descartes, Locke, Hume e Kant. Acaba tudo isso. Como eu falei, né? A gente traz ali 1 ou 2 estrofes sobre cada um, né? Às vezes um pouco mais, como, né, pontapé. O cordel número 7, aí eu dedico a Nietzsche, né? Como filosofar com o martelo, pensamento de Nietzsche. O cordel número 8, nesses 2 últimos, eu trabalho os 2, ética 1, ética 2, e depois os 2 sobre política. Então no 8 fica a ética 1, a inaudita arenga de João Grilo, Padre Panécio e Chico Pança. No 9, a ética 2, João Grilo e o juiz Feliciano Moraes. Aristóteles, Bentham, Stuart Mill, Kant, Spinoza, Schopenhauer e Sartre. E no cordel número 10, é esse de João Grilo, né, que foi o primeiro, mas na ordem foi pro 10º. E finalmente, para fechar, né, o Filosofia Política 2, que é um triálogo, o fabuloso triálogo de João Grilo, Prefeito Tomás e Lúcio Mata-Borrão, onde eu apresento o pensamento político de Platão, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu. Então essa é a coleção, né? Filosofia em cordel, numa caixinha e tal, eu fiz isso aqui, né? Até agora são 11. Eu tô criando coragem para ver se eu faço mais 2, que para mim ficaram faltando, sobre metafísica e sobre estética. A gente poderia ter a honra de ouvir o próprio poeta declamando? Com certeza. Vou declamar aqui uma parte que eu acho que, né, talvez não sei se a questão do tempo, mas sobre João Grilo e o Coronel Pereira. Peço licença aos senhores para fazer a narração de uma grande peleja que se deu lá no sertão entre um velho coronel de bota, chibata, chapéu e João Grilo, um sabidão. Deu-se numa ocasião, seu Malaquias da venda mandou João entregar uma bonita moenda para fazer caldo de cana e um cacho de banana ao coronel na fazenda. Vim trazer a encomenda, disse João lá da porteira. Entre logo, amarelo, deixe de sua asneira. Bote aí no pé da porta, pois a sua cara morta já tá dando uma canseira. Eita, Coronel Pereira, é primeira sem segunda, homem de muito valor, chega a educação à bunda. Eu lhe trouxe essa banana e a moenda de cana cai em riba da cacunda. Sou barco que não afunda, avião que corta o céu, carro-tanque pelo morro, abelha fazendo mel. Tenho consciência crítica e minha razão política é me fazer de xeleléu. E aí o coronel, se ponha no seu papel, tu tá bestando, João? Onde é que já se viu um matuto ter razão? É coisa que bem não cabe de política, tu só sabe do dia da eleição. A coisa não é assim não, e faço minha investida. A importância do voto é de todos conhecida. Me desculpe, excelência, mas política é a ciência que conduz a nossa vida. Para o vulgo, ela é tida como algo passageiro, só ligada à eleição, a mutretas, a dinheiro, mas política é mais que isso, representa o compromisso de um povo por inteiro. Eita, amarelo arteiro, és um grande prosador, não negas a tua fama de cabra conversador. Não é Lero, meu patrão, mas sim a grande lição do outro cabra pensador. Aristóteles, meu senhor, foi discípulo de Platão. Mas o mundo das ideias trocou pelo nosso chão, escritor vasto e fecundo, não foi o que tem no mundo, teve a sua opinião. Como grande cidadão de Atenas onde vivia, escreveu Aristóteles com ciência e maestria, oferecendo à cidade e a toda a humanidade provas de sabedoria. O velho Ari já dizia, há 2000 anos atrás, que o homem sendo justo é o melhor dos animais.
mas afastado da justiça é pior do que carniça, bota a perder os demais. A concórdia e a paz da política é o final. Procura a felicidade e o bem-estar social, o modo de bem viver, as leis que devem reger o interesse geral. Fez um plano genial sobre as formas de poder. A monarquia um só homem é capaz de exercer, alguns na aristocracia, muitos na democracia. Não é difícil entender. Procurando defender um regime equilibrado, pensou num regime médio, concluiu que o adequado era a tal poliarquia, pois nela quem mandaria era o cidadão honrado. Eita, cabra retado, pensa igualzinho a mim. Quando muita gente manda, só tem resultado ruim. Só presta quando um só manda, cada qual na sua banda, cada boi no seu capim. Homero que disse assim na Ilíada do Além, muita gente a mandar, não me parece tão bem. Um só chefe, um só rei, seja essa a maior lei, é a que mais nos convém. Coronel, veja porém, retrucou o grilo João, que a honra de mandar pode ser do rico ou não. O importante é o respeito ao que é justo e é direito em qualquer situação. Eu já vi, meu caro João, de política nada sabe. A política tem sua ética, não está subordinada à religião ou à moral, distante do bem e do mal, nem é certa, nem é errada. É certeza assegurada por vários livros alheios. O poder é o que vale, não carece a rodeios. Para manter a autoridade é a mais certa verdade, os fins justificam os meios. Com base nesses anseios, anote aí, xeleléu, a ética e a moral têm apenas um papel. A tomada do poder disse isso com saber Nicolau Maquiavel. Ele fez um escarcéu na arte de governar. O Príncipe, seu grande livro, vou agora lhe explicar. Não adianta só bondade, pois para ser rei de verdade é preciso dominar. Virtude é a força para tomar a fortuna almejada. Qual seja mulher bonita, deve assim ser abordada, o príncipe que se enamora nem adula nem implora a coroa desejada. Nisso, ouviu-se a zoada da moeda funcionando. João então pegou na deixa e disse, tá escutando? O príncipe é ultrapassado, sem o proletariado seu castelo vai minando. O coronel foi se zangando por tudo que João dizia, mas o grilo, muito esperto, disse, calma, senhoria, isso é uma explicação que nos deu um alemão sobre toda a economia. Ninguém nega hoje em dia que a política como tal forma com a economia um par perfeito ideal, e o pensamento se explica por aquilo que indica a base material. Tu até não falou mal, pois nossa realidade é formada por política que vai do campo à cidade. Então entra a economia e o povo tem o seu guia na alta sociedade. Mas para falar a verdade, a coisa é bem diferente, pois observa o senhor que o patrão é dependente de todo trabalhador que se esforça com valor para dar valor a gente. Mas deixa que sou vivente que assim é o viver. Uns nascem para mandar, outros para obedecer. A vida não tem mistério, desde o berço ao cemitério já se sabe o que vai ser. Mas não tendo um querer, o homem não tem sentido. Só se torna o que se é quando se é desenvolvido. É uma lei da ética, a tal lei da linha elétrica torna rei o oprimido. Disse o coronel, duvido que um matuto banzeiro possa ser outra coisa que um tolo beiradeiro. Aí João apertou o cravo. É que ele ainda é escravo, não saiu do cativeiro. Mas se tivesse primeiro o estudo e a liberdade, veria a ideologia que encobre esta verdade. Diversos trabalhadores sustentam poucos senhores com a produtividade. Foi Karl Marx, meu compadre, aquele que já dizia, a lei do capitalismo é a tal da mais-valia. O menos que o operário recebe do empresário virando mercadoria. Com o trabalho de um dia só se vive meia hora. É o capitalismo selvagem que o próprio homem devora, mas há de haver solução para a atual situação. Valeu, Nossa Senhora! Gritou João, pois nessa hora o coronel se levantou. Deu um fungado medonho, os olhos abuticou e gritou com rouquidão. Quem manda aqui nesse chão sou eu mesmo ou não sou? Aí o cancão piou. Pois então Dona Firmina, a mulher do coronel, riscou feito leite de lazarina. Manda o quê, vagabundo? Pois hoje em todo mundo a mulher é quem domina. Veja Dilma e Marina, Angela Merkel na Alemanha, Cristina na Argentina, Michelle Obama já ganha, Bachelet manda no Chile, Hillary Clinton em desfile, é mulher que não se assanha. Homem, deixe sua manha, que a política se inverteu. A mulher assume o trono, que esse lugar é seu. Homem, passe para dentro, que hoje aqui nesse centro, quem manda mesmo sou eu.
Aí você escuta a lapada da porta e ela danando ele pra dentro, sabe, né? Grande confusão se deu, ficou mangando João, o quengo que é mais quengo de nosso grande sertão, que com sua filosofia derruba a hipocrisia em qualquer situação. E onde houver um bundão se metendo a castigar, outros homens, seus irmãos, querendo escravizar, é só dizer com alarde, prepare o lombro, covarde, lá vem João filosofar. Então, você está aqui, não é, a convite também de um outro projeto de extensão que está vinculado a esse projeto maior do PROESTE, que é um projeto que está sendo realizado pelos alunos, né, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, o PPG-CIS, que é o projeto Catavento Cultural, Círculos, Conversas e Arte. E amanhã terá um dia de ação, não é, desse projeto em que você estará enquanto convidado, facilitador. Você poderia falar um pouco mais para a gente o que é que você vai fazer amanhã? Quais são as suas astúcias para o dia de amanhã? Show de bola. De manhã a gente tem um encontro com um grupo de adolescentes, né? De 12 a 16 anos, em que a gente vai trabalhar a questão da superação, o cordel da superação, né? Esse título que a gente deu. No encontro anterior que a gente fez, a gente trabalhou com um grupo de idosos, né? E a gente colocou lá a minha vida é um cordel. E estimulou as pessoas a escrever sobre a vida delas, né? Através do cordel. E amanhã a gente vai trabalhar com os adolescentes no sentido dessa ideia de superação. E, é claro, só como um fio condutor, né? Uma ideia, assim, de superação, mas deixar eles à vontade para que eles produzam, né? A poesia, né? Com a temática que quiserem. Então, a previsão são 4 horas, né? Pela manhã. Então, a previsão de que a gente vai entrar, então, falando com o rap dos Racionais MCs, né? Um rap muito arretado. Então, a gente vai trabalhar com a letra, vai escutar e vai acompanhar, né, com a leitura, e a partir daí eu vou estimulá-los a gente perceber as rimas que existem, né, o que é que eles usam ali como rima, né, e a partir daí a gente construir a ideia, então, da poesia popular, mas desconstruindo essa ideia, né, de que são coisas absolutamente diferentes, né, ambos, o rap e o repente, né, embora historicamente não tenham essa mesma, mas rap significa rhythm and poetry, né. Então, a poesia rítmica, a poesia cantada, rimada e cantada. Então, há condições de a gente fazer uma ligação, um entoiceramento, né, entre essas duas formas de expressão. E aí eu acredito que o rap, ele sirva, né, para a gente trazer, sensibilizar, né, os adolescentes para essa temática, né, do cordel. E aí depois a gente vai desenvolvendo, como falei, a questão das formas poéticas, a quadra, o que é uma cestilha. Vou utilizar também uma muito interessante do Braulio Bessa também, que é um poeta que dialoga muito facilmente com todos os públicos, né? O público juvenil é bacana, já utilizei algumas poesias dele, né? Declamação, né? Dele, Recomeço, a poesia Recomeço. Ele declamando no programa da Rede Globo e tal. E também mostra, porque ele também né? Quer dizer, adulto, mas é quase um adolescente ali nessa época, principalmente. Então, acho que os adolescentes, eles conseguem se ver ali, sabe? Naquele papel, que podem também protagonizar, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vai tentar, então, na parte final, tentar conseguir com que eles produzam, porque a ideia é oficina, né? Produção, né? Então a gente vai, claro, né? E como não são tantos, então a gente tem condições de individualmente, né, trabalhar individualmente a produção de cada um, né, e aí eu acho que a gente consegue um resultado bacana, como a gente conseguiu da outra vez, né, pode ser um trabalho coletivo, uma cestilha coletiva, cada um faz um verso, ou faz 2, e aí depois você está fazendo sua própria cestilha, e quiçá fazendo o próprio cordel, né, e à tarde, né? Sim. E à tarde nós temos um encontro com o pessoal do próprio projeto, né, do Catavento, que aí eu já preparei outro material. Esse material que tem por base a cartilha. Essa cartilha de poesia popular. Que, por sua vez, tem por base um livro que eu lancei em 2011, chamado ABC da Poesia.
que é uma cartilha, né? Uma cartilha mostrando essa história, um pouco da história, mas muito vincada na prática, com exercícios e tal, né? Então à tarde, como a ideia é desenvolver mais a questão de uma espécie de capacitação para que o pessoal, os participantes, eles se qualifiquem para eles já fazerem, né, a utilização do material, né? E aí, para isso, como eu falei, aí eu vou disponibilizar a cartilha, né, em PDF. Né? Infelizmente eu não tenho nenhuma, ficou todo lá em São José. Mas, enfim, essa ideia de fazer uma capacitação para professores. E aí os professores replicarem já essa ideia da forma como eles entenderem, né, seja mais interessante, né? Bom, então a gente também vai caminhando para o nosso final e eu já queria ir agradecendo por essa parceria, né, que tem se mostrado assim muito prolífera para nós, desde a outra experiência que a gente teve com o público de idosos, né? Tenho certeza que também com o público juvenil será muito bem sucedida e também a sua disponibilidade de vir até aqui, de estar aqui conosco, de gravar esse programa, enfim, é uma imensa alegria, né, de poder contar com você. E então eu abro o espaço para que você possa fazer suas considerações finais, né, aquilo que você achar relevante e que por acaso ainda não foi dito. Eu gostaria de agradecer, né, em primeiro lugar, o convite, né, parabenizar pelo trabalho, né, que vocês têm desenvolvido. A gente viu o brilho no olho, né, do pessoal lá, dos adolescentes mais idosos, né, como o pessoal se sente, né, prestigiar, né, um projeto muito, muito interessante mesmo. Agradecer ao pessoal da produção que está aqui com a gente, né, fazendo a gravação, orientando, e me colocar à disposição, cara, na hora que quiser é só chamar. Porque é sempre um prazer, né, realmente a gente trabalhar com cultura, né, cultura com arte, conhecimento, filosofia, né, enfim, tudo isso que pode trazer algo significativo para a vida das pessoas, né. Eu estou à disposição, aí posso deixar o contato, então, quem quiser, né, de alguma forma bater um papo, conversar sobre qualquer coisa aqui que a gente está trabalhando. Meu contato é 84, eu moro em Caicó, né? Sou lá de São José do Egito, lá de Pernambuco, mas moro em Caicó há muito tempo já. 84-99976-2979. Ok, então a gente vai ficando por aqui. Eu convido vocês a continuarem nos acompanhando. Fiquem à espera, né, dos próximos episódios, que com certeza também trarão materiais interessantes, ideias inovadoras. E então convido também para que siga o nosso Instagram, o PodEduc, né? E então curtam e assistam também, não é, a nossa programação. A gente vai ficando por aqui. Uma boa noite a todos.